Então, a gente faz esse mês aqui de setembro, esse verde, amarelo, essa comemoração aqui, né, para nós brasileiros, uma data, um mês importante, 7 de setembro, essa data comemorativa. A gente fica aqui matando um pouco as saudades do Brasil, com essas comidas maravilhosas, né, com a namoradeira, essa estátua aqui que deram de presente para a gente, tão querida, né? E já levaram para casa. Quem está aí olhando pela internet vai ficar curioso. Vem semana que vem que a gente mostra para vocês. Vocês perderam os sorteios aqui hoje, né? Até o Green Card saiu, Marisa, não foi? Saiu o Green Card aqui hoje, sorteamos. Marido, mulher, cachorro. Cachorro, cadê a Tati? Quase que a cachorra vai também. Tá? A gente está aqui sorteando tudo, né? Que coisa louca. Mas então vamos trabalhar um pouquinho, vamos estudar. Aqui eu tento sempre trazer, quando eu penso num título, tentar aprender aí. Aqui para mim é um momento onde eu vou ver o que ficou para mim, e sempre com a ajuda de vocês que estão aqui, com essa paciência toda, com esse carinho todo. Eu queria começar lendo um trechinho de um texto de Emmanuel, um texto que chama, um livro que chama Verdade Responde, e ele vai falar sobre o problema da liberdade. Então, a gente está aqui falando dessa conquista de liberdade, e vem, lógico, dentro do mês, dentro do tema da independência do Brasil, mas ele vai falar para não nos esquecermos de que os grandes missionários da justiça emancipam as nações, mas somente nós mesmos poderemos redimir nossa alma cativa na terra, para o voo sublime, a gloriosa e definitiva libertação. Então, eu não vou falar, né, do Brasil, vou falar da gente, porque acho que a libertação é isso, é a gente conquistar essa liberdade da gente. Esses grandes nomes que vieram, todas as pessoas que passaram pela história do Brasil, que construíram com a culminação da liberdade do Brasil, pessoas tão importantes que lutaram. Foi um trabalho não de uma pessoa, um trabalho de vários que vieram e tentaram mudar, e mudaram a história do Brasil, com a culminação da independência. Então, para começar... Opa, foi ao contrário. Eu vou trazer esse texto de Divaldo Franco para a gente dar um tom do que seria essa liberdade, o que eu estou querendo dizer para sair dessa questão da liberdade das nações, mas para a nossa liberdade, nós como indivíduos. Ele fala que livre o homem se tornará somente após romper as férreas algemas que o agrilhoam aos fortins das paixões. Desculpa. A sua luta deve partir de dentro, vencendo-se de modo a pacificando-se interiormente, usufruir dessa liberdade real que nenhuma grilheta ou presídio algum pode limitar ou coibir. Essa grilheta é aquele peso, né, de prisioneiros que ficam. Então, assim, a gente meio que vai arrastando aquilo ao longo da vida, parece que vai prendendo a gente. A gente não consegue fazer esse trabalho, parece que tem sempre alguma coisa segurando, um problema para resolver, uma chateação aqui. Então, ele fala que quando a gente não fizer essa luta com a gente mesmo, a gente vai continuar preso a essas sensações, esses sentimentos. Então, para definir o que é, então, a liberdade, ela vem do latim, e o latim é libertas, que significa exatamente o que a gente entende por liberdade, que é fazer o que eu quero. Então, ele fala que essa condição que o indivíduo possui o direito de fazer escolhas tá difícil hoje, hein? Autonomamente, de acordo com a própria vontade. E Sócrates, então, acreditava já naquela época que o homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. Não é? A gente sabe de várias pessoas na história que conseguiram, e é o que a gente tenta fazer, esse domínio de nós mesmos que vai trazer uma liberdade. Por isso que é um processo, a conquista da liberdade, a gente vai ver aqui, que é uma construção. Né? Ele atravessa essa definição de liberdade na história, ela tem várias colocações. Se a gente passar, falar um pouco de história, eu não vou conseguir. Aqui não está indo. Mas só para falar assim, a gente vem... não está indo, não é para mudar, não. Estragou minha surpresa. Roberto Carlos ia vir aqui, mas era surpresa. Vocês já sabem que o Roberto Carlos já veio, não? Já esqueceu. Se vocês riram, porque vocês sabem quem ele é, vocês demonstraram a idade de vocês. Quem não riu não sabe quem ele é, novinho não sabe quem é esse rapaz. Mas assim, só para dizer... É porque é fim de ano, a gente sempre lembra de Roberto Carlos no final do ano, né? Então, assim, só para a gente entender que essa questão da liberdade, o trabalho da liberdade, mesmo na Idade Média, né, como eles pensavam, Santo Agostinho, que já pensava na liberdade, nessa nossa capacidade de superar os nossos pecados, a liberdade ela é muito ampla, não vou falar na parte mais filosófica total da liberdade, porque a intenção minha é de trazer a questão da liberdade dentro da doutrina espírita, dentro daquilo que o espiritismo trabalha como a conquista da liberdade. Então, a gente sabe que, principalmente Santo Agostinho, ele trabalha o livre-arbítrio,
que a gente vai entender como que é essa construção desse livre-arbítrio. Então, para aqueles que já viram Roberto Carlos, como eu já disse, os que sabem quem é, entregaram a idade, né? E eu trouxe ele aqui porque por dois motivos. Um, para colocar uma música que fique na cabeça de vocês o resto do domingo, porque tem música que fica na cabeça, a gente não esquece. Então, se não ficar nada da palestra, a música eu sei que vai ficar. E eu quero saber quem lembra. Porque ele tem uma música que fala o seguinte: e se você cantar na cabeça, entregou a idade mesmo. E como eu vou saber o que eu devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto, moral é ilegal ou engorda? Não estou velha sozinha. Aos jovens que não sabem, Roberto Carlos é uma figura muito conhecida da popular brasileira, que aparece todo ano no Natal. E ele tem uma... Não, Roberto Carlos realmente tem umas canções de Roberto muito bonitas, as mais antigas, pelo menos, que eu me lembro. E tem essa música fantástica, porque a gente acha assim, né? Será que está em mim? Onde está o problema? Será que eu que não, né, não me adapto? Será que eu não posso nada? Será que então é tudo ilegal, é imoral? Será que engorda? Com certeza, não? Não, a comida que engorda. A comida não engorda, é a gente que engorda. A comida continua igual, né? Então, a gente vai entendendo o seguinte: para pensar nisso, para chegar ao ponto da gente pensar se o que eu estou fazendo, o que eu estou agindo, se é imoral, se é ilegal, se engorda, eu tenho que ter um tipo de razão, eu tenho que ter um tipo de raciocínio que vai parar, porque enquanto eu não desenvolver esse raciocínio, eu não vou ter essa diferenciação, eu não vou saber fazer boas escolhas enquanto eu não entender quais são as minhas escolhas. E esses dias eu li uma coisa interessante que fala que você tem o escolher é quando você tem todas essas opções à sua frente, mas o decidir é quando você sabe o que fazer com todas essas escolhas. Então, quem comeu fruta aqui hoje e não comeu o doce, fez uma escolha, então, fez uma decisão. Porque tinha tanta coisa para escolher e você decidiu comer isso ou aquilo. E está dentro da sua capacidade de entender o que faz bem ou não, ou do seu livre-arbítrio de falar, não, eu não estou de dieta hoje, eu vou comer o que eu quiser. Mas se você não tiver esse caminho, você não vai conseguir fazer com que isso... você vai ter as consequências daquilo que você realmente escolhe. Então, no livro dos Espíritos, na terceira parte, ele fala das leis morais, onde a gente vai encontrar bastante coisa sobre a lei de liberdade. Vale a pena ler, eu não vou falar todo dessa parte do capítulo, né? A gente tem as leis morais e a lei da liberdade é uma dessas leis. E os espíritos, o Kardec pergunta, então, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e os outros o caminho do mal? Não tem eles o livre-arbítrio, que é justamente essa questão, né? Será que sou eu que tenho que fazer essa busca? E os espíritos respondem que Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, a gente vai entendendo na doutrina espírita que nós somos criados simples e ignorantes no sentido de nós não sabermos. A gente não tem a capacidade de escolha, a gente vai adquirindo essa capacidade de escolha à medida que a gente vai aprendendo. Então, é uma liberdade relativa. À medida que a gente aprende, o nosso livre-arbítrio vai expandindo para que a gente possa, então, crescer. O espírito ele não vai fazer escolha para o mal desde que ele é criado, porque ele ainda não sabe. Depois que ele sabe, ele tem a opção e a escolha e a decisão de escolher pelo mal. No começo, a gente sabe, né, a gente tem o instinto, eu vou falar um pouquinho ali na frente, e desse instinto, então, depois tem as sensações, e aí depois a gente vai chegar nos sentimentos, e então, na parte do amor. Então, a gente sabe que a nossa liberdade, ela não é uma liberdade absoluta, porque a gente vive em sociedade, então é óbvio que tem o direito do outro, a gente não pode sair fazendo tudo o que a gente quer, porque a gente tem, né, isso está também explicadinho lá, a gente tem que seguir esse caminho de respeitar o próximo, entendendo que tudo que a gente faz está ligado. Então, nunca a gente vai ter essa liberdade 100%, porque esbarra no direito do outro. Leon Denis traz, nessa passagem, nesse livro, do problema do ser, do destino e da dor, ele vai definir a liberdade, o livre-arbítrio como a liberdade, então, de escolher. Ele fala que é a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-la e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos da razão. A gente sabe que os instintos não vão desaparecer, a gente precisa deles até para nos proteger. Vai estar aqui, a gente faz parte nossa, mas é essa substituição desses instintos pelas sensações para a gente poder crescer e chegar ao ponto de a gente vai
conseguir fazer as melhores escolhas. Então, é a possibilidade do livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Enquanto que a liberdade é o bom uso desse livre-arbítrio. Por isso que você tem liberdade, quando você consegue usar o seu livre-arbítrio de uma forma coerente, sensata e com os resultados que vão te fazer bem, né? Se está bem para todo mundo, se você não está prejudicando alguém, como está a sua vida com as escolhas que você tem feito. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, eles falam que o desenvolvimento desse livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta, como eu já disse, a responsabilidade dos atos. Conforme a gente vai aprendendo mais, a gente vai tendo mais capacidade de escolha. Então, lá no começo, a inteligência ela vai se transformando em conhecimento e responsabilidade. Conforme a gente aprende, a gente vai fazendo escolhas diferentes, né? E vai mudando a nossa natureza. Então, lá atrás, os espíritos, a gente já, né, como eu disse, a gente é criado simples e ignorante, a gente não nasce mal nem bom, a gente vai aprendendo e vai tomando as decisões boas ou más. Então, os espíritos esclarecem que os espíritos, então, não passam pela fileira da ignorância, não do mal, passam pela fileira da ignorância, não do mal, para chegar ao bem. O instinto, então, predomina, como eu já disse, no estado selvagem, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Existe uma liberdade de livre-arbítrio relativa, dada a condição que aquele espírito que nós temos diante de que nós estamos. Acho que tem cadeira aqui, ó. Aqui, um pouquinho mais profundo. Bem-vindas. E nas primeiras fases da vida, então, quase nula é a liberdade, porque a gente ainda está tão, né, sem saber o que a gente faz, que a gente ainda age tanto pelo instinto. Vocês percebem que os animaizinhos, ou eles reagem por estímulo ou por punição. O cachorrinho, para sair do sofá, ou você dá um tapa nele para descer, ou você oferece um docinho, um treatzinho para ele que ele sai. A gente, quando está no instinto, ainda move assim, ou por recompensa ou por castigo, né? A gente vai fazendo uma escolha meio assim. Conforme a gente vai adquirindo a consciência, não é mais qualquer treatzinho ou qualquer tapa que você se move. Você já começa a perguntar, por que eu vou ter que fazer isso? Mas o cachorrinho ainda está lá, né, com toda a inteligência da minha cachorrinha, porque minha cachorra é super inteligente. Todo mundo concorda que o seu cachorro é inteligente, né? Então, para a gente continuar falando de liberdade, se liberdade, então, é fazer o que a gente quer, não dividindo, porque tudo faz parte de uma liberdade de fazer o que quer, mas pensar nessas três liberdades aqui, de ação, da vontade e a do pensamento e da razão. A liberdade de ação seria, então, o fazer o que se quer no agir, quando a gente está agindo. A gente tem as leis, não dá para a gente ser 100%, essa liberdade ela é limitada, porque a gente não pode fazer tudo. Existem leis naturais e existem também leis de sociedade. Por mais que eu queira voar, eu ainda não consigo, se eu não tiver desenvolvido uma consciência de fazer um equipamento que vai me permitir voar. Mas eu, né, decidir voar, a gente não pode. Muita coisa, essa liberdade de ação, você não vai poder fazer por conta dessas leis naturais de física, né, a gente sabe que tem coisas que não vão acontecer, e as leis humanas, você não pode parar o carro onde você quer, você tem que respeitar porque vai interferir no direito do outro. A liberdade do pensamento, então, que seria a liberdade da razão, é aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa o que a gente quer. E aí o pensamento ele é ilimitado, enquanto pensamento. Mas conforme a gente desenvolve a razão, ele vai se transformar em consciência. E essa consciência, ela já é limitada por tanto daquilo que você já adquiriu como desenvolvimento da sua inteligência. Então a razão, ela vai estar limitada, as suas decisões vão estar condizentes com aquilo que você sabe até aquele momento da sua vida, aquilo que você aprendeu. Então, a liberdade da razão, ela tem essa limitação pela gente mesmo. Para mim, nesse estudo, eu fiquei pensando que a liberdade parece um assunto assim difícil de falar, ele tem muita coisa para colocar em pouco tempo, e sem entrar tanto na parte da filosofia, para explicar muito mais profundamente. Mas se a gente pensar nisso aqui, de que a gente toma decisões baseado no nosso livre-arbítrio, na nossa evolução, talvez se a gente não olhar tanto para a gente, mas olhar o outro que está naquele mesmo processo, seja mais fácil de entender o porquê o outro agiu do jeito que ele agiu. Porque ele também está no mesmo processo que eu estou. Ele também está aprendendo, ele também só age até o ponto onde ele aprendeu. Ele não vai conseguir dar um passo além enquanto ele não passar por aquilo. E cada um vai ter um momento de aprendizado, cada um vai ter uma sequência de vida que vai te levar a essa descoberta, a esse aprimoramento da razão. Então, a gente tem, dentro dessa liberdade de ação, essa liberdade de pensamento, a liberdade, então, da vontade. Quando você começa a ter uma razão, a sua vontade começa a melhorar. Então, quando você começa a tomar decisões, e aí a vontade, no sentido de desejo realizado, é um desejo no futuro.
Porque a filosofia também divide a vontade e o desejo diferentemente. O desejo, você não está se movendo. A vontade, você já fez o movimento. E eu acho que é um processo importante, porque tanta coisa que a gente quer fazer, que fala, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de tanta coisa, mas enquanto for só um desejo, essa vontade não vai se realizar. Mas para que se realize, então, esse desejo e se torne uma vontade forte, você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, de aprendizado, para você conseguir superar esse desejo e falar, não, agora eu vou fazer. Porque se você tem vontade de falar, você fala. Mas o desejo de falar, você está quieto, você está pensando ainda. Então, essa diferenciação de você fazer o que você quer na ação, no agir, você tem a limitação de leis naturais, de leis humanas, né? Você tem liberdade de pensamento, que ele é ilimitado enquanto pensamento, você, né, é ilimitado, mas enquanto razão, ela é limitada pelo seu próprio conhecimento, por aquilo que você sabe. E a liberdade da vontade, onde você vai fazer aquilo que você já desenvolveu, você já adquiriu ao seu espírito aquele conhecimento. Você já não vai mais ficar pensando se você vai fazer a decisão. A gente sabe que exatamente quem pegou comida que engorda e quem não pegou, porque já está incluído já no pensamento. Então, é verdade, a gente automaticamente, o hábito faz que a gente não pense. Você está tão habituado a fazer as coisas que você não para para pensar. Você não toma uma decisão baseada você vai escolher aquilo que você é. Você está tentando mudar, mas você ainda vai fazer escolhas baseadas no que você pode. E eu trouxe Pinóquio, tão bonitinho com a sua consciência. E nesse estudo, ontem eu estava olhando um pouquinho o desenho dele, nossa, faz muitos anos que eu assisti, eu não tinha ideia, Pinóquio, ele foi gravado em 1940, mas a história é de 1883. É uma história bem antiga. E enquanto a gente não presta muita atenção, parece mais uma história do mentiroso, cresce o nariz, né? Quanto a gente escutou quando criança, não mente que cresce o nariz, o Pinóquio. Mas é tão interessante quando passa na parte da consciência, que é essa viagem do pensamento e da razão que vai criar a consciência. No Livro dos Espíritos, eles falam que a consciência é um pensamento íntimo. Então, essa consciência, que é uma construção também, a gente vai aprendendo a lidar com ela, a filosofia considera que a consciência é a faculdade humana para decidir ações e se responsabilizar pelas consequências de acordo com a concepção do bem e do mal. Deste modo, a consciência seria um conceito moral pertencente ao âmbito da ética. E por que eu trouxe o Pinóquio? Olhando muito rapidamente a historinha dele, é um menino de madeira, né? Acho que todos aqui devem conhecer a história, mas só para olhar esse ângulo da historinha do Pinóquio. Ele é um bonequinho de madeira que quer ser um menino de verdade. Só que para ele ser um menino de verdade, ele encontra a fada que vai explicar para ele que para ele ser um menino de verdade, ele tem que ser bom e aprender a escolher entre o bem e o mal. Então, ele é ignorante, ele é simples, ele não sabe de nada. Ela explica para ele o que ele precisa fazer para ser um menino de verdade. O pai dele, então, manda ele para a escola, para ele começar a aprender. E no primeiro diazinho que ele vai para a escola, sem saber de nada, ele encontra uma pessoa que convida ele para ir ao circo, porque lá tem muita fada, tem muita diversão, que ele não precisa ir para a escola. Ele, então, deixa de ir para a escola, vai para o circo, chega lá no circo, ele fica preso e se arrepende tremendamente. A fada aparece para ele e pergunta por que ele não foi para a escola, e aí ele mente. Ah, não, eu estava indo para a escola, mas aconteceu um problema. Ele mente, ele não diz que ele foi para o circo. E aí o narizinho dele começa a crescer, e a consciência dele, que é o grilo falante, fala, não, você não pode mentir, porque você vai criar outros problemas. Enfim, ele consegue ser solto, passa um tempo, ele vai para a escola de novo, com um menininho de madeira, e ele encontra uma raposa que convida o Pinóquio a viajar com ele, e leva o Pinóquio para uma ilha, coloca o Pinóquio numa ilha, com outras crianças, ele foi ser escravo com outras crianças. Então, você vê que é interessante, uma historinha assim, né? Você vê que ele não sabia, o pai coloca ele para a escola para ele aprender, ele sai não sabia, mas foi lá, não aprendeu, porque ele primeiro ficou preso, teve a segunda chance, escolheu, porque ele já tinha passado por uma experiência, ele escolhe, vai para a ilha e fica preso com outras crianças. O pai dele, o Gepeto, vai atrás dele, sai da ilha num barquinho, no meio do barquinho lá, pega onda, baleia engole os dois, e aí naquela coragem toda, eles fazem cosquinha na barriga da baleia e saem, e, enfim, com toda aquela coragem de Pinóquio e fazendo as decisões corretas, porque ele sabe que o narizinho dele vai crescer, ele vira no final, então vou contar o fim, ele vira um menino de verdade. E não é isso, então, essa consciência. Ele foi desenvolvendo, e para ele, o grilo está lá fora para mostrar, porque o grilo está ali o tempo todo com essa consciência, para lembrar ele que ele tem que fazer as escolhas certas. Porque quando ele escolher melhor, ele vai ter
resultados melhores, e era o que ele queria. Ele queria ser um menino de verdade. Então, a gente não está esperando ser um espírito de verdade? Né? A gente não está querendo ser melhor, a gente está buscando mais paz. Um homem de bem, a gente está fazendo o nosso esforço. Então de vez em quando a gente vai para uma ilha, vai ficar lá um escravozinho, vai lá, aprende. Mas é assim, a gente vai aprender desse jeito, a gente vai desenvolver todo esse caminho. Leon Denis fala que com essa consciência, então, quando a gente desenvolve essa consciência, que é avaliar, porque até então, quando você só pensa, você não está avaliando. A consciência é quando você passa a exercer sua razão para que seu livre-arbítrio se expanda, para você fazer escolhas melhores, para que o resultado seja melhor. Isso tem mais responsabilidade, que Leon Denis vai dizer que é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Então, quando a gente estuda que Deus está, onde estão as leis divinas, e elas estão em nossa consciência, então faz todo sentido, porque não está no pensamento. Se fosse no pensamento, a gente tem um pensamento, né, infinito, não está organizado ainda. Mas se Deus está na consciência, é porque eu já tenho capacidade de raciocinar. E lá estão as leis divinas, porque a gente sabe no final do dia, aquele dia que a gente pisou na bola. A gente sente, tem aquele remorsozinho, que para a filosofia é justamente esse remorso que demonstra esse uso da consciência. Quando eu já consigo entender, quando eu vou começar a pensar nos meus atos, se eu agir bem, se eu não agir mal, como é que eu vou agir. Então, é bem importante quanto de responsabilidade a gente tem para ter essa liberdade depois das escolhas se ampliarem. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Nós vamos todos caminhar juntos, é a lei do progresso. A inteligência e a vontade chegam, pouco a pouco, a predominar sobre o que os nossos olhos representam a fatalidade. A gente vai começar a achar que a vida acontece porque tinha que acontecer. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho essa culpa. Aconteceu porque eu sou azarado, porque na minha família todo mundo acontece isso, porque nunca dá certo nada para mim. É tudo assim, já estava escrito. Eu vim para cá para sofrer tudo isso como se a gente estivesse fora de uma decisão lá atrás. E a gente quer se culpar, esquecendo que lá atrás a minha consciência era outra. Eu era ainda o Pinóquiozinho lá de boneco, tentando fazer decisões melhores. E aí, quando você descobre isso, você sabe que agora você tem esse poder de mudar alguma coisa, aprender alguma coisa, para que suas decisões sejam melhores, para que o seu resultado, a sua colheita seja melhor. E ele continua, né, que assim cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de perfazer. Então, eu trouxe esse finalzinho aqui, dessa passagem de Paulo, em Coríntios 6, 12, onde ele vai dizer, esse é o final, né, que ele vai dizer que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E isso foi uma parte que ele explica para o pessoal de Coríntios, porque na época eles faziam um argumento e contra-argumento. Então, eles estavam numa época que eles achavam que eles podiam fazer tudo. Então, assim, tudo me é permitido. Eles pensavam assim, eu posso fazer tudo. E não é assim que a gente vive? Eu posso tudo. Posso fazer o que eu quiser. Será que a gente pode fazer o que quiser? Não, por que não? Porque nem tudo me convém. Tem certas coisas que eu vou ter, basta uma noite que você bebe demais, você sabe exatamente como você se sente no dia seguinte. Ou quando você come demais, ou quando você exagera em alguma coisa. A gente sente a consequência daquilo. Então, não é mais eu sou livre para fazer, sem que eu tenha uma consequência daquilo que escolhi fazer. Então, esse despertar que a gente tem de consciência, ele permite que a gente vá avaliando e vá fazendo escolhas, então, entre o bem e o mal. Né? Se eu posso, eu quero, a diferenciação, eu vou fazer, mas o que isso vai trazer de verdade para mim? E a gente sabe que, só repetindo o que eu tinha colocado aqui, então, que essa consciência, isso está na pergunta 835, eles perguntam, Kardec pergunta, será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Eles respondem que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E é esse pensamento íntimo que Deus sabe exatamente aquilo que a gente pensa, porque é tão íntimo e está baseado na nossa razão. Então, a gente sabe também que conforme a gente vai evoluindo, essa inteligência, essa forma de você encarar a maldade também vai mudando conforme você vai evoluindo. A gente é de espírito imperfeito para estar um espírito mais evoluído na escala dos espíritos, a gente vai entendendo que quando a gente ainda está nessa imperfeição, nessa classificação que a gente está, e nós somos espíritos imperfeitos porque sentimos raiva, né, tristeza, mágoa, todos aqueles nossos sentimentos bagunçados que vem todo do nosso orgulho, a gente percebe que a diferenciação, e eu vi isso numa palestra bem interessante, onde esse senhor coloca, o nome dele é Cosme Massi,
E ele coloca exatamente assim, que nós, espíritos imperfeitos, a gente funciona exatamente assim. Alguém pisa no nosso pé, a gente fica, né, sobe o sangue, a gente fica, vai porque pisou, doeu, não estava olhando, onde você estava? O Divaldo conta que ele falou para a pessoa, né, eu acho que o meu pé está embaixo do seu pé, desculpa. Desculpa. E o cara vai tirar o pé de cima dele. Então, assim, a gente tem todas essas emoções aí no nosso instinto. Quando ele passa uma escala superior, o espírito ele vai sentir, né, a dor da visão, mas ele não reage mais daquele jeito. Ele já entende. E o espírito, então, já de primeira ordem, ele já nem sente a pisada mais. Que é o que Jesus faz com a gente, né? Já não, aquela situação toda, ele já não via do mesmo jeito. Por isso que ele não reagia. Porque toda essa construção de raciocínio dele, de escolha, de consciência, já está tão avançada que ele não vê do mesmo jeito que a gente vê. Como eu sempre brinco, o cara da frente não me cortou porque ele queria me cortar. Ele só estava com pressa, ele queria ir embora. Mas... E a gente toma tão pessoal às vezes. Não falou bom dia para mim, né? Não me ligou de volta. Puxa, eu dei feliz aniversário, a pessoa não me respondeu. Tudo eu, né? A gente está na nossa mente o tempo todo, comigo, né? Fui pegar o café, o cara tirou porque foi minha vez. Né, assim, fui pegar o último pedaço do bolo, o cara levou embora a bandeja porque era eu, porque se fosse outra pessoa ele tinha deixado lá. E, nossa, não é, né? Se a gente for pensar bem, porque o outro também está em outra situação. Essa frase de Emmanuel, e tudo que a gente estuda aqui, né, é tão bonita. Se ainda não conheces os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que gostas. Mas se já aceitastes as lições de Jesus, está livre para fazer o que deves. Liberdade toma um sentido completamente diferente, né, quando a gente pensa nisso. Realmente. Então, a gente vai, com esses recursos, com esses ensinamentos, a gente vai tendo recurso para entender o que Jesus faria, ou o que Jesus fez. E aí a gente tem a liberdade de fazer o que a gente deve, que é totalmente diferente de fazer o que a gente gostaria de fazer. Né? Então, aqui um pouco dessas imagens, dentro de um tema que Emmanuel coloca no livro Intervalos sobre a liberdade. Eu coloquei a imagem para a gente falar um pouco sobre isso, porque ele vai dar, assim, mais ou menos como funcionam as nossas escolhas. Né? O homem possui a liberdade para a consumação do crime, mas adquire a obrigação de submeter-se à pena que lhe venha a ser combinada pela justiça a esperá-lo na penitenciária. Então, você é livre para fazer o que você quer, mas a gente tem que lembrar que a gente tudo tem uma lei de compensação. E se a gente tem a consciência, a gente vai querer reparar aquele erro. Não como uma punição, porque você fez, mas porque você já adquiriu uma consciência que você quer reparar aquilo que você fez de alguma forma. Né? Dispõe de liberdade de menosprezar a si próprio, fugir ao trabalho e confiar-se ao vício, mas algema-se ao dever de gravar no próprio corpo os sinais da falência a que se empenhou. Goza a liberdade de ferir os semelhantes, mas com isso aprisiona-se no dever de aceitar o retorno das farpas, que atira o coração do próximo, passando a viver entre doenças e males de toda espécie. Então a gente tem essa liberdade relativa, mas vai acontecer lá na frente, conforme a gente for aprendendo, porque em determinado ponto você não percebe essas consequências ainda. A gente vai fazendo no melhor que a gente pode. Se eu ainda não aprendi que eu não posso tirar a vida de uma pessoa, se eu ainda não aprendi que o vício a gente coloca, sempre que vem na mente é álcool, né? Isso que está aqui, o álcool, o cigarro, o jogo, mas e os vícios que a gente tem de falar mal do outro? E os vícios da gente ficar com raiva do outro? E os vícios, né, de tantas outras coisas que a gente tem, que não são esses vícios que a gente está falando aqui, mas são vícios também. Você pode estar prejudicando tanto quanto, mas são os que a gente fala mais, os materiais, né? O que está ali, o álcool, o cigarro, o jogo. Os outros parece que não são tão visíveis. Só está na nossa consciência, lembra aquilo que ele fala? São os pensamentos íntimos que estão na nossa consciência. Então é isso. Então cada um desses aqui são momentos oportunidades que a gente tem, que à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo melhores escolhas. E quando a gente aprende, incorpora no espírito. Então na próxima vez que aparecer uma oportunidade assim, o próprio espírito não vai ter mais a vontade, nem o desejo, e como ele não tem desejo, ele não vai ter a vontade de agir naquilo mais. Leon Denis chama isso de... Eles nos chamam de artesãos da nossa liberdade. A gente tem esse poder. Ele fala que, aspas, asseguraremos com os nossos esforços, nossos ensinamentos e nossos exemplos o triunfo da vontade, assim como do bem,
E, em vez de formarmos seres passivos, curvados sob o peso da matéria, expostos à incerteza e à inércia, teremos feito almas verdadeiramente livres, libertas das cadeias da fatalidade, e planando sobre o mundo pela superioridade das qualidades conquistadas. Sairemos dessa posição de fatalidade, de que tudo acontece comigo, eu sou super coitadinha, por que todo mundo faz isso comigo? Na posição de não. Eu vou mudar, eu vou ser um artesão da minha liberdade, eu vou escolher agir diferente. E aquela passagem de Coríntios, o trecho todo é esse, está um pouquinho embaçado, mas dá para ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Que é aí que está a nossa decisão de não sucumbir àquilo. A nossa decisão de eu não vou participar disso. E pode ser a decisão aquele de um dia. A gente sabe que tem decisões que tem que ser um dia. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou comer açúcar. Eu estou na fase do hoje não. Já estou no 3º dia. Não, hoje não comi. Eu comi só iogurte hoje. Ó, consegui. Você trouxeram um bolo bom aí? Eu não vi o bolo ainda. Chegou um bolo aí. Falaram que tem um bolo maravilhoso. Tem um bolo maravilhoso? Tem um bolo? Não sei, eu ouvi dizer que tem um bolo. Eu vou embora antes do bolo, ok? A melhor forma de ficar longe da tentação é fugir dela. Essa coisa de eu vou enfrentar, eu vou olhar o bolo, eu sou mais forte que o bolo, eu não sei não. Melhor a gente fugir de tentação. Então, no Livro dos Espíritos, eles comparam a paixão como um corcel. E é lindíssima essa comparação, né? Um cavalo. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, né, Adriano? Quando a gente dá, né? Me disse a verdade isso aqui, Adriano não entende de cavalo. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. À medida que a paixão te governa, é o perigo. Uma paixão se torna perigosa a partir de um momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Nosso cuidado da gente dominar. E aí é o esforço que o espírita faz para dominar. A gente ainda está nesse processo do esforço. Estamos a caminho. Cada vez que a gente consegue superar isso num certo grau, é motivo de comemoração. Eu acho que a gente tem que comemorar as pequenas conquistas. Aquele dia que você não responde o text message, aquele dia que você não responde o e-mail, que você não atende o telefone para falar o que você gostaria de falar, é tremendo. A gente ainda está exercendo esse poder do livre-arbítrio nosso. Vai chegar um dia que você já não precisa mais nem pensar. Automaticamente você não vai mais fazer. Então, a conquista da liberdade passa por essas etapas aqui, né? O aprendizado, a gente se conhecer, estudar como funciona, emoções, o que são os instintos, a gente vai se conhecendo, por que eu ajo assim. Por isso que essa casa oferece tantas oportunidades de estudo, e outras casas também, onde vocês, né, sintam que traz esse estudo. E tantas religiões também trazem estudos de melhoria, mas um aprendizado assim de você tentar entender o que é a vida, o porquê da vida. Deve ter algo mais, eu preciso me melhorar. Por que eu estou passando o que eu estou passando? Quando que isso vai passar? Eu quero paz. Só essa pergunta que eu preciso fazer para ter paz já devia despertar algum motivo para você estudar mais. A consciência, como eu já disse, à medida que você vai tendo a inteligência, né, e o seu pensamento, a sua consciência vai se desenvolvendo, você sabe que você vai fazer escolhas melhores. A responsabilidade, que Leon Denis já disse, que ela aumenta, né, essa responsabilidade a gente não é autônomo, a gente tem que ter responsabilidade das nossas ações, a gente não está aí solto na vida. A gente tem responsabilidade das nossas ações, entendendo também o direito do outro. E a liberdade de pensar, que é ilimitada, e a liberdade de consciência, que já então, dependendo, como eu disse, depende do nível de evolução do espírito. E quando a gente traz isso para a luz do Evangelho, também traz aí uma forma de enxergar a liberdade com o exemplo de Jesus que a gente tem. E ver, como diz aqui para a gente Emmanuel, como Jesus se portou, né, no momento mais difícil que ele passou aqui. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Por isso que o pensamento dele lá na cruz, para a gente, o olhar dele, para nós, né, que estávamos lá, com certeza devíamos estar mais ou menos naquela região, tem esse olhar, por isso que ele tinha essa liberdade de consciência, liberdade total como espírito que ele era, porque ele já adquiriu a capacidade de inteligência e razão, a ponto de ele conseguir lá
não sentir um sacrifício. Porque quando a gente comenta de sacrifício, Jesus fez um sacrifício, quando a gente faz um sacrifício, geralmente a gente associa sacrifício à dor. Eu vou subir a escada, vou pagar uma promessa, vou ajoelhar, vou andar, vou fazer algum tipo de sacrifício que vai incluir dor. Mas o sacrifício, ele é toda vez que você abre mão de alguma coisa em benefício a outra melhor. Quando você faz um propósito de não comer doce, que é um sacrifício, você pode encarar isso como uma dor, ou você não vai beber, ou você não vai fazer alguma coisa que você está acostumado a fazer. Não é para ser a dor, mas é para você escolher algo melhor. O motivo que eu estou parando de comer o doce é porque eu não estou me sentindo bem com o açúcar mais. Chega uma certa idade, depois dos 20 anos, que o açúcar, eu ouvi dizer, os 20. Quando chegar nos 50, eu não sei, porque está longe. Mas dizem que o açúcar faz mal pra caramba. Então, assim, o sacrifício de eu não comer o doce que eu gosto, ele pode se tornar uma dor, ou ele pode ser simplesmente uma escolha melhor que eu estou fazendo para o meu corpo. Quando a gente fala, então, do sacrifício de Jesus, com uma comparação, claro, bem tola, não é isso, mas pensa assim, não foi um sacrifício para ele, porque ele tinha em mente nós. Então, não foi dor para ele. A visão dele para a gente, por isso que ele olha com compaixão e pede pela gente, porque na visão dele, as crianças que nós éramos e que nós vamos nos tornar é tão maior que aquilo não é um sacrifício, é só abrir mão de um momento para que o outro momento seja muito melhor. E aqui, para a gente poder terminar, esse slide é um pouquinho comprido, mas eu não quis encurtar, porque é ainda do livro, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, e ele tem um capítulo inteiro sobre liberdade, que vale a pena. Eu não consegui estudar ele todo, nem traria ele todo aqui. Mas olha que lindo, então, para a gente resumir o que seria essa conquista da liberdade, o que ele entende por sermos livres. O espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se tornem internas e conscientes em razão de sua própria evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. A alma sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é. Tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e aproxima do divino. No estado de ignorância, é uma felicidade para ela estar submetida a uma direção. Mas quando sábia e perfeita, goza da sua liberdade na luz divina. Então, muda completamente a nossa intenção de liberdade, é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque não é isso a liberdade. A liberdade é a gente ter essa consciência, essa capacidade de discernir entre bem e o mal, eu quero, não quero, a minha vontade, de fazer com a minha vida, ser esse artesão que Leon Denis fala que nós podemos ser. E aí, quando a gente adquirir isso, já não vai mais precisar de tantas leis, porque já vai estar incorporado na gente, e vai ser coletivo isso, vai chegar um ponto que todos nós chegaremos lá, todos nós conseguiremos. E ele continua dizendo que um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. Então, a gente não para no lugar proibido porque a multa é alta, ou a gente não para no lugar proibido porque a gente já adquiriu a consciência de que não é para parar no lugar proibido. A gente não joga lixo na rua porque eu posso fazer o que eu quero. A gente não joga porque a multa é alta, ou porque a gente já adquiriu a consciência que não existe fora. A gente não corre porque a gente sabe que não é para correr, ou se o guarda pegar, a gente não mata porque eu já aprendi que eu não mato, eu não prejudico o meu próximo, porque tem lei, ou porque eu já aprendi que não é mais para fazer. Então, eu sou livre porque é para fazer, como ele disse, a gente é livre, se a gente já conhece os ensinamentos do Evangelho, a gente é livre para fazer o que deve, porque a gente sabe, se a gente pegar a nossa consciência, como Pinóquio, com o grilo falante, a gente sabe, a nossa consciência vai dizer para a gente, então é essa aqui. Quando a gente atingir esse nível, não vai precisar mais. A gente vai ter essa tranquilidade de a vida seguir sem precisar dessas leis. Então, como eu disse no começo, essas pessoas, essas pessoas que vieram trabalharem pela libertação, não só do Brasil, mas todos os países que passaram pelo processo de libertação, de liberdade, o povo só vai ser verdadeiramente livre se aprender a obedecer à lei interna, à lei moral, eterna e universal.
Até lá a gente ainda não é totalmente livre, mas estamos caminhando para isso, né? Então, a gente pensa, às vezes eu penso assim, né? Tá bom, e agora eu sei tudo isso, como é que eu vou fazer isso sozinho? Porque é difícil a gente pensar que eu tenho que fazer, eu tenho que modificar. Então eu trouxe para a gente finalizar aqui esse domingo, na questão 262 do Livro dos Espíritos, eles dizem para a gente que Deus supre a nossa inexperiência, traçando o caminho que devemos seguir, como fazem com as criancinhas, como nós fazemos com as criancinhas. Deixa-nos, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Então, nós não estamos agindo sozinhos. Nós temos, né, alguém que está, como o pai coloca aquela criança em cima do pé, que ainda não tem a capacidade de fazer a decisão. À medida que a gente consegue aprender a andar, vai soltando, vai deixando aquela criança aí, até que a gente consiga ter as nossas próprias decisões. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porque senão a gente seria robô. Eles estão com a gente até o ponto que a gente faça o nosso próprio livre-arbítrio. Eles não vão tomar a decisão pela gente, mas estão ali com a gente para que possamos ser intuídos por eles. E, finalmente, podemos, pela ação da vontade, pedindo a Deus a força necessária, pedindo a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Um ótimo domingo para vocês. Muito